E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e hoje a gente tá cheio de coisa para falar aqui, né? Eu tô no cenário improvisado, eu sempre levo aqui o meu estúdiozinho de gravação com microfone, com câmera para onde quer que eu vá, para conseguir dar as notícias em primeira mão, explicando tudo certinho o que tá acontecendo aí para vocês, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre a questão da Câmara dos Deputados que aprovou o projeto de lei de regulamentação das criptomoedas, vamos falar sobre pontos importantes da macroeconomia e mundial que podem afetar hoje no seu investimento. Vão acontecer fatos agora de tarde que podem afetar ainda mais o mercado, além da análise trivial de todo o mercado. Então fica comigo que logo depois da vinheta vai estar cheio de informação aqui nesse canal pra gente. Pessoal, primeira coisa, avisos extremamente importantes aqui para vocês. Primeiro, o meu olho ele continua ruim. Ontem eu falei com vocês que eu tava com um probleminha no olho, ele ainda tá um pouco inchado, então eu já peço desculpa antecipado aí por conta de vocês terem que ficar vendo essa cara mais feia do que de costume, beleza? Segunda coisa, hoje a gente tem uma super live no canal do Renan, eu vou postar o link lá nos stories do Instagram, onde a gente vai discutir sobre vários temas super legais, hoje às 6 horas da tarde. Terceiro, amanhã é a nossa super live, o evento mais legal aqui do canal, o maior evento que eu já fiz, onde eu vou estar explicando por que agora é a melhor hora para quem está de fora começar a investir em criptomoedas, e vou também falar sobre uma estratégia que eu venho adotando aí ao longo dos últimos 5 anos e que vem me dando uma rentabilidade bem legal. E por último, mas não menos importante, esse vídeo ele vai ter várias informações. Olha só o tanto de coisa que tem aqui em cima para eu passar com vocês. Então eu vou dividir esse vídeo em capítulos. Então nessa barrinha aqui embaixo que você consegue ver a duração dele, você consegue selecionar o que é de seu bem interesse. Bom, dito isso, vamos lá. A lei das criptomoedas é aprovada pela Câmara dos Deputados e vai para a sanção do nosso presidente, né? Então, é uma lei que ela estava vindo, começou a princípio no Senado, foi uma proposta do Senado, assim que ela foi votada e aprovada, ela foi para a Câmara dos Deputados, aí ontem teve a votação, onde eles acabaram mexendo em alguns dos pontos aí que foram propostos pelo Senado e mantendo outros, foi aprovada e agora precisa ir para as mãos do presidente, e o presidente tem que assinar para essa lei entrar em vigor, seja o atual presidente Jair Bolsonaro, ou então o presidente que pode entrar no que vem aí, que é o Lula, certo? Mas nessa noite teve o projeto de votação que iria regulamentar as criptomoedas no Brasil, então foi o texto, né, igual eu comentei com vocês que a princípio veio do Senado, ele foi aprovado, só que parte aí de algumas questões estavam gerando polêmicas, elas foram barradas, só que nesse vídeo eu vou explicar tudo certinho o que está acontecendo. Inclusive, galera, o motivo pelo qual o mercado cripto subiu é por conta desse tipo de notícia, tá? Então, a chamada Lei das Criptomoedas, ela define diretrizes regulatórias para nortear a regulamentação infralegal, a proteção da defesa do consumidor, também combates aos crimes financeiros e transparência das operações envolvendo as criptomoedas. O principal objetivo da lei é isso. E o texto que foi discutido lá na Câmara dos Deputados, ela traz regras e diretrizes tanto para a preservação de civis relacionados a ativos virtuais, quanto para o funcionamento das corretoras de criptomoedas. Então, as empresas que fornecem serviços de investimento vão estar sujeitas a essa lei, assim como também as corretoras. Você que é aí usuário de criptomoeda, você vai ser impactado de forma indireta com relação a essa lei. Então, o Poder Executivo ele vai criar normas para prevenir a lavagem de dinheiro, ocultação de bens, atuação de organizações criminosas e financiamento de terrorismo, aquela baboseira toda que vocês já conhecem. E quem vai regulamentar tudo isso, segundo eles, provavelmente vai ser o Banco Central. Ainda não está decidido, mas como conhecimento técnico que o Banco Central demonstrou sobre a área, provavelmente vai ser ele quem vai ser responsável por essa questão aí de regulamentação. Um dos principais pontos que passou foi a questão da segregação patrimonial, né? O que é a segregação patrimonial? Lembra do caso da FTX? A segregação patrimonial no mundo das criptomoedas é um dispositivo que garante ao investidor que seus ativos, mesmo custodiados em uma corretora, são seus de fato. Ou seja, se fosse passado essa proposta que foi feita pelo Senado e retirada pela Câmara dos Deputados, você que tivesse seus ativos, seus criptoativos depositados em qualquer corretora que estaria
sobre vigência dessa lei, que provavelmente seriam as corretoras nacionais e as corretoras que atuam de forma direta, legalizada sobre as normas aqui do Brasil. Se você depositasse o seu Bitcoin ou qualquer outro criptoativo lá na corretora, essa criptomoeda ela seria sua, né? Pela lógica, ela deveria obviamente ser, só que essa segregação patrimonial que divide o patrimônio da corretora e o patrimônio do cliente investidor, ela acabou por não passar. Então vai ser tudo um patrimônio só. Se você depositou os seus tokens lá na corretora, a corretora vai poder fazer o que quiser. Então eu fortemente recomendo que vocês não deixem seus tokens na corretora. Eu sempre falei isso desde antes da FTX, porque enquanto você não tiver posse das suas chaves, seus tokens não vão ser seus de fato, né? E outra coisa, olha só, que ele até fala do colapso da FTX. O grande motivo pelo qual deu toda aquela treta que a gente viu ao longo das últimas semanas na FTX é porque ela não tinha todos aqueles ativos em caixa dos seus investidores e dos seus clientes. Então, se você tivesse depositado qualquer tipo de token lá na FTX, ela tinha liberdade de pegar esse dinheiro que foi ali depositado nela e investir em outras coisas para ter assim mais lucros. E foi justamente essa a questão, a justificativa pelo qual a Câmara dos Deputados não quis passar essa questão da segregação patrimonial. Então, na versão inicial que foi aprovada pelo Senado, esse projeto de lei ele obrigava as corretoras a fazerem uma segregação patrimonial, de modo que os ativos dos clientes não fossem trocados sem autorização. E aí, o deputado que estava fazendo lá essa sessão na Câmara, ele retirou esse trecho e disse que ia ser interessante, que é interesse dos clientes que as empresas tenham liberdade de fazer do jeito que elas preferirem, né? Que seria como se fosse igual ocorre nos bancos que usam os depósitos dos clientes para investimentos. Então, o que a gente sabe até agora? Que o que passou sobre o projeto de lei ele vai ser com relação às corretoras e aos serviços de investimento, tá? Vamos ter uma regulamentação com relação a quem oferece serviços de investimento, algum tipo de consultoria para terceiros ou então para as corretoras que estão ali negociando criptomoedas. E no caso das corretoras não vai ter essa separação aí de bens. E a outra coisa, teve outros pontos aí polêmicos, segundo eles, que também tinham sido retirados, que foram propostos pelo Senado e acabaram sendo retirados. Um desses era que as exchanges elas tinham que criar um CNPJ e reportar para o Banco Central assim que esse projeto fosse aprovado. Então, igual funciona uma corretora do mercado tradicional, as corretoras de criptomoedas elas seriam obrigadas, todas que fossem operar aqui no Brasil, a ter um CNPJ, seja nacional ou internacional, e fazer reportes ao Banco Central com relação a todas as transações. Isso foi cortado, tá? E o outro ponto é a isenção fiscal para mineração de criptomoedas utilizando energia limpa. Isso também foi proposto lá pelos senadores, mas foi cortado aí pela Câmara dos Deputados. E a Associação Brasileira de Criptoeconomia, que é a ABCripto, é um grupo que reúne as principais corretoras aí do Brasil, né? Mercado Bitcoin, Foxbit e várias outras. E eles se posicionaram contra essa exclusão das propostas, né? Então, aqui na Câmara dos Deputados houve essa exclusão dessas propostas feitas pelo Senado e aí eles se posicionaram contra. Beleza? Então tudo o que aconteceu foi isso, só que o mercado ele reagiu positivamente a essa notícia. Por quê? Porque o que está sendo divulgado lá fora é que a partir de agora o Brasil vai adotar criptomoedas, né, como forma de pagamento. Então todos os sites lá do exterior que você pesquisar, eles vão estar falando justamente isso. Olha só, Brasil ele dá um grande passo com relação à adoção de criptomoedas enquanto a inflação cresce. O Brasil aprova pagamentos com criptomoedas, reconhecendo o Bitcoin como forma de pagamento. O Brasil legaliza criptomoedas como meio de pagamento. Isso não aconteceu de fato. Realmente, a regulamentação das criptomoedas pode ser um primeiro gatilho para isso acontecer, mas a notícia que está chegando lá fora, que está causando uma euforia no mercado, é que agora a gente já pode ir na padaria e comprar qualquer coisa com Bitcoin, o que não é verdade. Beleza? Então tome muito cuidado com isso, porque essa notícia pode, entre aspas, né, ser desmentida e obviamente, né, o pessoal cair na real que essa precificação que está acontecendo, essa subida de preço, ela está sendo com base numa notícia que não é verdade.
realmente passou o projeto aí de legalização das criptomoedas com relação à regulamentação, mas não face ao usuário das criptomoedas em si, mas sim aos meios que oferecem serviços criptos e também sobre a própria corretora. Beleza? Vamos passar para a segunda parte do vídeo, onde eu vou falar sobre pontos importantes para hoje. E hoje, galera, vai ser um dia bem tumultuado aí no mercado tradicional, porque a gente tem 3 pontos importantes, tá? Primeira coisa é com relação ao payroll. O payroll eu não estou achando aqui, mas eu mostrei para vocês essa semana. Será que eu acho que é outro dia? Não é possível, né? Vamos pesquisar aqui certinho, olha só. Payroll, é na sexta-feira. Bom, enfim, o payroll vai ser na sexta-feira. O que vai sair de importante hoje? Primeira coisa, vai ter o discurso do presidente Jerome Powell, às 15h30. Nesse discurso, ele vai estar falando, ele pode falar, né? Tem uma comitê lá de perguntas, onde as pessoas tentam perguntar e ele pode dar alguma pista do que vai ser as próximas medidas na economia americana. Mas ele pode falar alguma coisa sobre o pivô que eu venho falando com vocês aí nas últimas semanas, tá? O pivô, basicamente, é uma possível redução na taxa de juros que vem aumentando. Então eles vêm aumentando aí em 75 pontos percentuais. Pode ser que eles passem a fazer esse aumento para 50 pontos percentuais, dando uma aliviada nessa recessão econômica que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos. E outra coisa é que vai ser divulgado o livro bege, tá? O livro bege, ele é um relatório que ele mostra aí os dados macroeconômicos e as soluções que o Banco Central estão implementando aí para a economia americana. Então ele é muito importante e também vem causando um certo impacto no mercado, uma vez que a gente sabe quais são os planos aí que possivelmente o Banco Central vai adotar para a economia. Bom, é basicamente isso que a gente tem que ficar de olho para hoje. E sexta-feira a gente tem o payroll, mas isso aí eu vou falar em mais detalhes para esse vídeo não se delongar tanto o quanto já se delongou, né? Vamos passar na nossa análise rapidinha, porque o Bitcoin ele está subindo, né? A gente acordou com o Bitcoin aí nos 16.800 e agora a gente está próximo à ponte de resistência. A gente já consegue ver aqui de cara que os 17.200 dólares está servindo fortemente como ponto de resistência. A gente tem quase que 1.600 tokens alocados aqui para venda, o que é bastante coisa, tanto que a gente viu o preço chegar para cima dos 17 ao longo da madrugada e já dá uma retomada. E a gente também está longe de pontos de suporte. A gente tem tokens alocados aqui no curto prazo, mas a gente só vai ver mais tokens alocados abaixo de pontos de suporte, o que mostra que caso o preço caia, o pessoal segue pouco interessado em fazer um bottom fishing aqui contra o nosso suporte dos 15.500 dólares, o que demanda um pouquinho de atenção. Olhando essa subida aqui um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho gráfica, né? Mas aqui dentro dos tempos gráficos menores, a gente vê que foi uma subida que já teve uma rejeição aqui nos 17.000 dólares, né? Então o preço rompeu os 17.000 dólares, voltou e continua ainda sem demonstrar grandes forças. E a gente segue ainda dentro da nossa consolidação também, tá, pessoal? Olha só, esses níveis aqui de 17.200 dólares e os níveis aqui também próximos aos 15.600 dólares é um grande range, uma grande consolidação que o Bitcoin ele não está conseguindo superar ainda. Por isso que ele teve essa rejeição e por isso que tem muita força, muito token alocado aqui na parte de venda até os 17.200. E mesmo assim, galera, o Bitcoin ele segue numa tendência de baixa muito forte, tá? Inclusive com a região das médias servindo de resistência e sem romper níveis de Fibonacci. Os níveis de Fibonacci estão segurando muito forte o Bitcoin. Então deixa eu traçar essa Fibo aqui para vocês verem. Olha só, a gente não chegou nem perto dos níveis de 382, que é um ponto forte de resistência. E outra coisa que eu queria passar com vocês é que o nível de 618, que também vai servir de resistência, está juntinho com os maiores pontos de negociação de compra e venda de Bitcoin, o que subentende-se que tem bastante gente presa nesse rangezão aqui. Olha só, se eu traçar esse gráfico, que é a mesma coisa do nosso VPVR aqui, a gente vê que ele forma uma linha nessa região próxima aos 19.000 dólares, que também é próxima à região aqui de 618. Até se eu passar isso aqui para cá, a gente consegue ver isso de uma forma mais nítida. Olha só como é que as linhas elas ficam juntinhas. São pontos de resistência que acabam que eles convergem, tá? Consequentemente,
é muito difícil do preço passar de cara aqui dos 19 mil dólares, porque tem muita gente presa, tem muita gente que vai vender no 618 e também vai abrir posições de short. E além disso tudo, a gente tem um outro indicador aqui que mostra as nossas médias nos gráficos acima. E olha só, a média 12, a EMA de 12 períodos, ela está bem próxima a essa região também aqui de 618, né? Então muito cuidado, passou aqui dos 18 mil dólares, galera, é resistência. E para quem é mais agressivo e quiser abrir shorts, beleza, mas eu vou buscar pelo menos algumas parciais para diminuir minha exposição e colocar um pouquinho de lucro no bolso. O nosso sentimento ele segue bom, para ser sincero, né? O pessoal ele continua shortando o BTC. E isso dá muito espaço para quanto mais o preço subir, mais gente ser estopada e liquidado, igual a gente viu belas liquidações aqui quando saiu essa questão do projeto de lei, né? Quando começou a sair as notícias lá no mercado tradicional após a sessão da Câmara, isso foi ontem, próximo às 21h30, a gente viu essa subida no preço porque o pessoal estava achando aí que o Bitcoin ia se valorizar. Mas ainda assim, toma cuidado, né? Igual eu comentei no vídeo de hoje, essas pessoas que estão abrindo shorts contra essa resistência, elas estão operando a favor da tendência e quando o preço cai, elas fecham essas posições, eles garantem lucro, obviamente, e tiram essa liquidez para caso o preço continue subindo, elas continuem sendo estopadas e liquidadas, né? Esse fato a gente já vem vendo acontecendo aí ao longo de várias semanas nessa baixa toda. E a gente sabe que o pessoal que está shortando o Bitcoin agora sabe muito bem o que está fazendo, né? Não é igual o pessoal que vê o preço caindo e opera contra a tendência de baixa, comprando às cegas, achando que sempre vai ser o fundo e trazendo muito mais liquidez para caso o preço continue caindo, essa galera seja estopada e liquidada. Bom, considerações finais aqui para a gente fechar o vídeo, né? Já deu um tempo acima do normal. Pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês que eu tô de olho nessa Fibonacci de todo esse movimento, tá? Eu acho que a região dos 382 é a nossa resistência aqui de curto prazo, juntamente com a região das médias que por sinal está segurando muito bem. A gente tem aquele range que eu comentei com vocês entre a região aqui dos 17.200 e a região aqui dos 15.500, 15.400, o que faz com que a gente tenha uma possível bandeira de baixa. E como eu falei, galera, a notícia do Brasil já saiu, na hora teve um impacto, mas o mercado ele já acabou precificando isso. Eu não acho que a notícia vai causar mais impacto do que já causou, então é bem pouco provável que a gente veja o Bitcoin continuar subindo por conta dessa notícia, tá? Eu acho que o mais importante é a gente ficar de olho com relação aos dados macroeconômicos que vão sair hoje, que é justamente o livro bege e o próprio discurso do Jerome Powell hoje às 3h30, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, me segue nas redes sociais que estão aqui em cima, e em especial lá no Instagram, porque hoje eu vou fazer uma live super legal aí com 4 convidados, 2 deles moram lá na Europa, né? Um é de Londres e o outro é da Irlanda. Então vai ser uma live bem legal no canal do Renan, do Next Level. E o link vai estar lá nos stories, por isso que você precisa ir lá para ver, beleza? Então eu vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e tamo junto, galera. Valeu!